Bom, parece que próxima estação. Tem que secar o papel pra poder botar o tênis. Aff, que ódio, tudo gelado. Eita, babado. Dia 3 de viagem. Eu já fiz, querida. Gente, que lindo. Olha aqui a maquete da casa. É aberta? É aberta. São sedes das exposições do Meu Museu Paulista Deus, da parece USP. um filme. A exposição Para Entender o Museu apresenta a história do edifício e da formação das coleções do museu. Acessibilidade pra galera. É uma reprodução pequenininha para as pessoas tocarem. Você sabia que nessas esculturas, principalmente dos dons, não sei o que lá, eles faziam tipo um Photoshop na hora da pintura? Que eles não eram assim, não. Claro, eles eram feios. Não, eles eram horrorosos. Meu Deus. Absurdo de gigante.
de gente. A obra mais famosa de todos os livros de história. Meu Deus! Essa é a última sala desse lado. Pega. Ajeitei a foto. Dá minha parafernália. Peraí. Oxe, a gente já veio aqui. Ela quer voltar pra cá. É o quadro de Leopold. Meu Deus. A gente já tá no primeiro piso. Já se passou 47 minutos. Ai, queria que o meu cabelo tivesse finalizado. Não é tão antigo, não. Os dentes de leite de alguém. Olha o suporte para bigode.
Agora é a parte geográfica. Isso daqui eu vou coisar bem. Ih! Vários tipos de documentos, como mapas feitos pelos cartógrafos. Vejamos este mapa feito por Alexandre Massari da Fundação de São Vicente. Este mapa mostra o caminho que parte de Santos e São Vicente e se dirige a São Paulo.
bom, Dota. Já já a gente vai. São Paulo! São Paulo. Tem uma catedral ali. Ai! A placa caiu. Ai, com capuz, amiga. Ai, que frio. Ui, que frio. Tá Vai saindo. com calma, Frozen. Peraí. Amiga. Cadê meu casaco? Ai, cadê meu capuz? Nossa, amiga, que frio. E a vista? Eita. Nós e a vista, mulher. Passônica. Ai, Eu quero só eu e a vista. porque se você ficar doente, manhã vai dar uma esculhambação com você. Vai ter que Não vai doer não, bora. Eu sei que não vai, mas relaxa. Esse frio deixa a pessoa. Amiga, me filma. Eu descendo aqui. Desce. Desce logo. Aí eu não tenho os takes, eu descendo. Me desce eu, me desce eu descendo. Aí. É um espaço que não é aberto. As tamparinas. Acesso restrito? Sim, mas aí tem umas escadas antigas de madeira. Visita no Museu do Ipiranga completa. É ali que tu quer tirar a sua tela? Escadaria. Não, mulher. Gente, que incrível, sério. Bombadíssimo. Sai! Tá gravando, né? É. E eu ali, ó, tô vendo ali. Tal qual uma senhora. Nem pegou direito. Pronto. Porque a minha bateria do celular tá se acabando e eu estou preocupada, tá tipo 30%. E enfim, eu tô com medo de descarregar e a Janine vai pro bairro da Liberdade. Aqui é o portão de saída. Um dos portões, né? Porque aqui tem muitos portões de entrada e de saída. E manhã ficou lá no restaurante que a gente tava. Na lanchonete que tem dentro do museu. Nossa, minha mão tá congelando. Ui, esfriou. Proteger as orelhas. Ele vai passar em frente. Quem? A Catedral da Da Sé. Sé. Ah, isso aqui eu vi. Corno coreano. Olha lá. Corn dog. Catedral da Sé.
Oi, gente, aparecendo aqui em outro dia. Estou aqui no futuro, bem depois da viagem. E agora eu queria contar um pouco como foram minhas impressões desse dia vivendo em São Paulo. Eu gravei bastante, mas durante as gravações eu não falei tantas coisas. Então eu gostaria de falar aqui pra vocês terem esse review de como foi esse dia. Começando pelo próprio Museu Ipiranga. Foi incrível. Lá é muito bonito mesmo. Eu filmei muita coisa lá. E nisso que eu filmei muita coisa lá, eu gastei muita bateria do meu celular. Porque assim, a bateria do meu celular é muito boa. Só que se eu fico gravando muito, gasta muita bateria dele. Então, por eu ter gravado muita coisa, uns 50 minutos de vídeo só gravando o Museu Ipiranga. O que eu achei mais interessante eu coloquei aqui, né? Mas assim, foi bem interessante mesmo. É muito bonito lá, muito bonito. Eu também fui pra Liberdade nesse dia. Só que o que é que acontece? Quando a gente terminou de fazer todo o tour dentro do Museu do Ipiranga, a gente sentou pra lanchar antes de ir pro bairro da Liberdade. Nisso que a gente foi lanchar, eu vi que meu celular tava... inclusive uma foto do lanche que a gente comeu lá, dentro do museu, que tem uma parte de lanchonete. Aí, o que que acontece? Meu celular tava baixíssima a bateria e eu precisava gravar um vídeo fazendo a colagem de figurinha da Pussy Lovers. Inclusive, confiram lá o Instagram, tá, gente? Agora, vou falar mais especificamente como foi a experiência de passar pela Liberdade. Primeiro que a gente chegou de Uber e a gente passou em uma rua, tipo, tem a rua principal da Liberdade. A gente passou em uma rua que era, tipo, uma das ruas que era das laterais. Nisso, a gente viu, tipo, muitas pessoas em situação de rua, tipo, muitas, assim, junto numa rua só. E, assim, é uma situação complicada, porque, pra quem não sabe o que aconteceu nos últimos tempos em São Paulo, antes existia a Cracolândia lá, né? O governo, a prefeitura, sei lá, algum órgão público aí, alguma coisa que tem poder público aí, expulsou todo mundo da Cracolândia, meio que tentando sumir com a Cracolândia. Só que aí, gente, se vocês quiserem pesquisar melhor sobre isso, tá? Eu vou só dar um resumo das coisas que eu sei aqui e que eu escutei das próprias pessoas que são de São Paulo lá enquanto a gente tava viajando. E assim, nisso que tentaram acabar com a Cracolândia, pessoas que eram da Cracolândia se espalhou por vários cantos da capital de São Paulo, né? Então, assim, o bairro da Liberdade é um desses pontos que tem muitas pessoas que saíram desse outro lugar. Então, a gente conseguia ver que tinham essas pessoas lá. E assim, é muito triste, gente. É muito triste. A própria cidade tenta esconder essas pessoas, mas elas estão lá em todos os lugares. E quando a gente passava pela rua principal da Liberdade, que a gente passou lá, a gente entrou em uma loja ou outra. Mas, tipo assim, eu achei que os preços iam estar melhores, sabe? Das coisas e tal. Eu fiz uma lista de animes que meus amigos gostam, pra eu levar pelo menos um presentinho pra cada um. Só que, tipo, era tudo muito caro. Eu fiquei, gente, tipo assim, se for pra eu comprar coisa com preço bom, eu compro na Shopee, né? Desculpe. Então, tipo assim, eu acabei nem levando nada. A única coisa que eu comprei no bairro da Liberdade foi essa sacolinha aqui. E tem uma moeda da sorte dentro. Essa sacolinha aqui, que tá escrito meu nome em japonês, Luísa. Um desses daqui é meu nome e outro é Prosperidade, alguma coisa assim. Foi a única coisa que a gente comprou lá no bairro da Liberdade. E assim, eu achei que ia ser mais legal, sabe? Que ter uma variedade maior de coisas, só que, tipo, tinha até uma variedade boa de coisas, mas não compensava muito. Nisso que tava quase acabando minha bateria, eu não gravei praticamente nada na Liberdade, eu só gravei o trecho que eu botei aqui, que são os vídeos da figurinha, que eu fiz a colagem pra Pussy Lovers. Eu não consegui gravar mais nada no meu celular, porque eu tinha que pedir o Uber pra gente voltar pra casa com o meu celular. Assim, a gente passou mais de 1 hora dentro do carro, voltando pra casa de Uber. Meu celular segurou. Acho que a gente entrou no Uber, tava 6%. E quando cheguei lá na casa da nossa família, tava tipo 3%. Enfim, então assim, não dava pra gravar muita coisa porque tava sem bateria e eu não tenho powerbank. Então, que pena, né, pessoal? Mas, assim, minhas impressões da Liberdade, no geral, foi que lá tá triste. Lá tá bem triste. Você passa pelos cantos e é uma sensação estranha passar por lá, sabe? Assim, existem bairros aqui de Natal, e mesmo não sendo, tipo, bairros luxuosos ou essas coisas assim, que eu não fico andando em bairro luxuoso, né, gente? Os bairros daqui, mesmo bairros que tem mais pessoas em vulnerabilidade, não são bairros que passa tanto desconforto. Pelo menos eu não sinto isso. São bairros até mais acolhedores aqui em Natal. RN, né? Eu tô dizendo. Mas lá dava uma sensação estranha. Você ficava vendo as pessoas, você ficava com desconforto. Você olhava pras lojas, dava um desconforto, porque parecia que era tudo muito apertado. Porque eram muitas lojas num canto. Todo mundo quer ter uma loja ali, né? Porque, enfim, é um dos centros comerciais ali do centro de São Paulo, né? Então, dava uma sensação muito estranha. Eu me senti desconfortável andando lá. Não gostei de andar por lá. A gente não foi em nenhum restaurante nem nada de lá. Tinha um museu também, museu
Eu vou botar aqui o nome do museu, que era um museu da história da imigração japonesa no Brasil, que inclusive ele foi fundado durante a ditadura militar. E até o imperador do Japão veio pra cá pra ver a inauguração, uma coisa assim, sei lá. Depois vocês pesquisem se vocês quiserem saber mais, tá? Só uns resumos aqui das coisas que eu li no próprio site do museu. E achei muito interessante e eu queria ir. Só que a gente já tinha passado muito tempo dentro do Museu do Ipiranga. A gente passou tipo umas 2 horas e pouco dentro do Museu do Ipiranga. A gente viu muita coisa. A gente viu todas as salas que tinham lá. Queria ir de novo lá, porque eu achei muito bonito mesmo. Só que no bairro da Liberdade foi, assim, meio esquisito. O primeiro canto que a gente foi no bairro da Liberdade foi a Daiso. A gente achou que era uma loja maior e que ia ter mais variedade de coisas, sendo que a seção de coisas de anime era tipo umas prateleirinhas poucas. O resto era só coisas de variedade, de coisas de utensílio de casa. E assim, se for pra eu comprar coisas de utensílio de casa e coisas assim, ok que lá tinha umas coisinhas diferentes, né? Mas eram poucas coisas. Então, se for pra eu comprar essas coisas, eu compro aqui mesmo no Natal, que tá ótimo. E também tinha uma seção pequena de comidas asiáticas. E nada tava com preço muito bom, então nem compensava. Compensava mais comprar na internet, então nem valeu muito a pena, né? Mas ainda cheguei a comprar algumas coisas, eu acho. Comprei o quê, meu Deus? Aonde? Ah, foi em outro dia da viagem. Não foi nesse dia da viagem esse vídeo aqui, né? Porque cada dia da viagem é um episódio. Então, aguardem os próximos. Porque talvez eu tenha comprado comidas asiáticas, sim. E talvez eu experimente em algum episódio, sim. Agora, focando na volta pra casa de Uber, a gente passou em alguns lugares que deu pra, tipo, conhecer um pouco mais de São Paulo, né? No Uber, a gente pegou um caminho. O bairro da Liberdade fica perto da Catedral da Sé. Essa Catedral da Sé é o marco zero da cidade de São Paulo. E assim, ok, é um canto muito interessante e tal, só que as pessoas que moram em São Paulo falaram pra gente que não era um canto interessante da gente ir, porque é um canto que é muito conhecido por ter muito furto. Você vai tirar o seu celular da bolsa pra tirar uma foto, bufo, passa alguém e toma. Tanto que, quando a gente passou por lá, só que foi dentro do Uber, porque é bem perto da saída do bairro da Liberdade, então, tipo, a gente fez a curva lá e passou bem do lado, assim, da praça e que tinha a Catedral da Sé. Então, a gente viu de longe, né? Só que é muito grande, é um monumento, né? A Catedral da Sé, então a gente conseguiu ver. E, assim, a gente viu muitos carros da polícia lá na praça, justamente por essa questão, né? Outra coisa, nesse caminho, voltando pra casa, e a gente passou no meio do Brás. Quando a gente tava dentro do Uber, a manhã falou, tá vendo essas ruas aqui que a gente tá passando? Que é uma rua bem, bem larga mesmo e cheia de loja, cheia de loja, cheia de loja. Aí ela falou, isso aqui que a gente tá passando é o Brás. Aí eu falei, meu Deus, ainda bem que a gente não ouviu ninguém daqui, não quis vir. Porque, nossa, que canto estranho. Não é convidativo. Não é nada convidativo. É tudo cinza. Realmente, a imagem que falam que São Paulo é muito cinza, realmente é muito cinza. Muito, muito, muito cinza. A gente tem um centro comercial aqui, em Natal, que é o Alecrim, o bairro do Alecrim. Não é do tamanho do Brás ou da 25, desses cantos comerciais de São Paulo, só que também tem preços muito bons. Mesmo sendo uma coisa meio muvuca, tipo, meio com ar de bagunçado, de, tipo, ter muita coisa, de aquela vibe mesmo que o povo faz meme do Brás, tipo, compra aqui, não sei o que lá. Tipo, tem essas coisas aqui também no bairro do Alecrim. Só que, mesmo sendo essa muvuca, essa, tipo, um ar de bagunça, é mais convidativo. Eu não sei se é porque eu sou daqui, mas tipo assim, quando eu passei pelo meio do Brás, eu fiquei, nossa, não é nada convidativo, tipo, não tem um ar assim de tipo, não me dá vontade de conhecer essas lojas. Pode ter tipo um preço muito bom, mas inclusive eu sou uma pessoa que gosta muito de economizar e de gastar bem pouco nas minhas compras, uma vibe bem Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris, mas assim, eu não senti que era convidativo, sabe? Tipo, não deu vontade de conhecer nada dali. Os prédios são todos cinza, o céu é cinza, as pessoas eram cinzas, tipo, era tudo meio sem cor, como se não tivesse saturação. A saturação tivesse bem baixinha, assim. E, tipo, mesmo que você olhasse pras lojas, dentro das lojas fosse mais colorido, mas ainda assim não era convidativo. É uma vibe muito estranha, gente, sério, juro pra vocês. Quando eu ando no bairro do Alecrim, aqui em Natal, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui, que eu fui no bairro do Alecrim. Eu não consegui gravar tanto nas ruas e dentro das lojas, mas assim, é uma vibe muito melhor. É uma vibe muito melhor, de você se sentir mais... É mais convidativo de você andar pelo bairro comercial do Alecrim, aqui em Natal. Aí a gente voltou pra casa, eu não consegui gravar tanto mesmo, porque minha bateria do celular acabou. Mas basicamente foi isso. Esse dia a gente viu o Museu do Ipiranga. A gente sempre prestava atenção muito no trânsito e, tipo, nos locais que a gente passava. Porque, enfim, né? Só de passar pelos bairros de Uber e dentro do carro, a gente consegue notar muita coisa e
conhecer muita coisa da cidade mesmo. Como se fosse um tour dentro da cidade, né? Então, assim, eu sempre tava prestando muita atenção nos lugares que a gente tava passando, prestando atenção em como era a dinâmica da cidade mesmo. E, assim, é uma cidade triste. Que cidade triste. Eu não sei se eu voltaria em São Paulo, mas se eu voltar um dia, eu tenho certeza aonde eu vou de novo, ou aonde eu quero conhecer que eu não deu tempo de conhecer, ou eu não pude conhecer. Mas, assim, nesse dia eu tive essas várias impressões. Aproveitem os próximos episódios dessa série aqui, que tá muito legal. Pra você que tem curiosidade de conhecer um pouco de São Paulo, essas são algumas das minhas impressões, tá? Pode ser que você tenha uma experiência melhor? Pode ser. E eu até espero, se você for um dia pra São Paulo. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado. Inclusive, uma das coisas que a gente se preocupou foi de perguntar para as pessoas que moram lá, que andam lá direto, alguns cuidados, alguns lugares para evitar, né? O que foi falado pra gente é que a gente tomar cuidado, né? A questão do celular no meio da rua. A gente já tem esse cuidado aqui, né? Mas lá a gente teve mais ainda esse cuidado. Que inclusive eu tava andando na rua, eu tava com um casaco maior, né? Nos vídeos anteriores aí vocês viram que eu tava com um casaco que tinha uns pelinhos e tal. Eu tava andando com a minha bolsa embaixo do braço e com o casaco por cima. Tipo assim, o casaco por cima da bolsa. Eu não tava andando com a bolsa por fora do casaco. Porque era uma forma de, tipo assim, segurar mais ainda minha bolsa. Tipo assim, não valia R$1 milhão minhas coisas, mas é minhas coisas. Eu não quero perder minhas coisas, né? Inclusive minha ferramenta aqui de trabalho do YouTube, né? Meu celular. E meus documentos também, né? Esse cuidado a gente já tava tendo, mas assim, a gente perguntou locais pra se evitar, né? De frequentar. Porque a gente queria conhecer Liberdade, a gente queria conhecer outros cantos. E a gente queria saber, tipo, quais cuidados tomar nessa região. Falaram sobre a Catedral da Sé, a Praça da Sé, né? Também falaram pra gente não tangenciar muito a rua principal da Liberdade, porque a rua principal é movimentada e tal, e é menos chance de acontecer alguma coisa. Mas se você vai passando pras ruas mais laterais, pode acontecer situações que não sejam muito agradáveis, né? E a gente acabou passando dentro do carro, mas a gente passou por essas ruas que eram mais... E a gente viu isso. Tem que tomar alguns cuidados enquanto a pessoa passa nas ruas de São Paulo. Enfim, gente, foi isso. Deixa o like, né? Aguardem os próximos capítulos. Assistam os capítulos anteriores, tá? O capítulo 2, que é o capítulo... A minha primeira experiência voando de avião, tá muito legal. Muito, 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 muito legal. O capítulo 3 tá mais tranquilinho, assim, o primeiro dia, realmente, vivendo em São Paulo, tá uma coisa mais tranquila. Esse aqui tá uma coisa mais movimentada, uma coisa mais artes, que a gente viu o museu e, enfim. O primeiro dia montando a mala, né, e falando algumas expectativas da viagem, que agora vocês já podem ver como foram algumas coisas de verdade e não só expectativas. E ainda tem alguns episódios pra vir, tá? Esse aqui é a metade da série. Então, aguardem os próximos capítulos, porque vem coisa aí. Enfim, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra receber os próximos episódios. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau, pessoal.